Batalha espiritual. Você que nos visita, obrigado pela sua presença. Você que faltou talvez nos domingos anteriores, nós estamos em plena série de mensagens e fala sobre batalha espiritual, a estratégia da ocupação. Nós vimos nas ministrações anteriores, nas duas ministrações anteriores, a primeira, mude a sua visão, convidando a todos nós mudarmos a nossa visão em relação às circunstâncias, à vida, a tudo que nos envolve, a chamada cosmovisão. Aquela cosmovisão é a visão que todos nós temos em relação ao meio social, em relação àquilo que nós experimentamos. Então, uma mudança da cosmovisão filtrada com a lente da palavra é importante dentro de um ambiente de batalha espiritual, para você ter noção, para você ter uma visão correta das coisas e principalmente aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida. Domingo passado nós ministramos assumindo nossa posição. Ora, se estamos numa batalha, se somos combatentes numa batalha espiritual, há de se ter o posicionamento correto. É necessário entender, saber se posicionar diante de uma batalha. E hoje, conheça o inimigo. Conheça o inimigo é o tema da ministração desse domingo. Ora, se você olhar a mídia ali, identificando a ministração de hoje, ali te identifica quem gosta de futebol, né? Aqueles que são, nós estamos com o soccer aí, Ministério Soccer está há 3 semanas, essa é a 4ª semana e está bombando, hein? Está bombando, os homens estão aí correspondendo, nós temos muitos homens, rapazes, jovens vindo para jogar futebol, pensando que é só futebol, mas ali tem uma palavra do Espírito Santo, tem uma oração, né? Mas essa arte aí remete ao entendimento daquelas preleções que os técnicos promovem antes de um jogo muito importante. Se você já viu e acompanhou esse desenrolar de um jogo, de uma competição, esse ano é ano de Copa, né? Todos os times estão estudando qual é o comportamento dos seus adversários. Então ali o técnico, olha, você que é o atacante, cuidado com aquele zagueiro ele é astuto. Você que é zagueiro, cuidado com aquele atacante, ele tem um comportamento assim. Tudo isso é uma forma de entender qual é o comportamento estratégico do seu oponente. Conseguem fazer esse link? Ora, a proposta dessa ministração é identificar, é trabalharmos o entendimento, primeiro, da convicção que todos, indistintamente, temos um inimigo em comum, que é o diabo. Precisamos ter esse entendimento. E olha, você pode até ter, e a gente falou isso nas ministrações anteriores, você pode até ter um imaginário de que, olha, eu não vou tomar partido. Se a temática é batalha espiritual, eu vou me declarar neutro. Não tem como, viu? No que tange a batalha espiritual, você e eu somos alvos do inimigo. Se você não tem ainda entregue a sua vida a Cristo Jesus, não consegue falar de uma forma convicta, eu sou filho de Deus pelos méritos de Cristo Jesus, então você está lutando o combate do diabo, você está nas fileiras dele, na verdade você está fazendo o jogo dele. Mas se você é um filho de Deus, rendeu a sua vida a Cristo Jesus, você é alvo dos ataques dele. Por isso que é importante, de uma forma geral, de uma forma abrangente, identificarmos quem é esse nosso inimigo, quais são suas estratégias sobre nossa vida. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo promove ciladas. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer fragilizados, permanecer cambaleantes, permanecer duvidosos, não, inabaláveis,
depois de terem feito tudo. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, estejam alertas e vigiem. Soldado não pode ficar displicente no seu posto de combate. Estejam alertas e vigiem. O diabo, amigo de vocês? Não. Inimigo de vocês. Anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo tem uma agenda destruidora. O diabo, em onde tem uma agência do reino de Deus, onde tem um filho de Deus, pode ser uma única pessoa naquele país onde o evangelho é proibido, sob risco de morte. O diabo está tentando derrubar, ceifar e destruir essa vida. Então, começando, vamos identificar contra quem estamos lutando. Nós já vimos nas ministrações passadas e vamos dedicar só um pouco de tempo. Nossa luta não é contra seres humanos. Acontece que justamente por muitas vezes, por falta de discernimento, falta de intimidade e visão, aquela cosmovisão comprometida com as circunstâncias, aquela cosmovisão que está comprometida com o nosso emocional, pode nos levar a identificar que os nossos inimigos, que o nosso inimigo é na verdade o nosso irmão. Isso acontece com muita facilidade, com muita recorrência no ambiente dos relacionamentos familiares, particularmente entre marido e mulher. Há um determinado momento dentro do relacionamento que o homem olha para a esposa e fala: quem é essa que eu me casei? Porque a minha vontade no coração agora é de estrangulá-la. E a esposa, com muito mais facilidade e com muito mais recorrência, olha para o marido e fala: como eu odeio esse homem, como eu gostaria que ele fosse fulminado por um raio. Estou falando mentira? Eu estou 38 anos casado. A minha esposa com certeza já me matou mentalmente várias vezes, porque da mesma forma eu já a sepultei na minha mente em algumas ocasiões. Obviamente, o Espírito Santo do Senhor, que trata as minhas emoções, me leva a olhar com o olhar de fé, com o olhar de entender: olha, não é ela, é você. Então não são os nossos irmãos o nosso inimigo. Numa batalha, em guerras, existe uma situação que é recorrente, que ocorre com alguma frequência, que é o chamado fogo amigo. De repente você está bombardeando uma posição, achando que está ali bombardeando os seus inimigos, e lá está posicionado um batalhão que é do seu time, que é do seu exército. Isso aconteceu em todas as batalhas. Por mais que a tecnologia tenha avançado, o fogo amigo ainda tem ceifado vidas de soldados do seu próprio exército. E às vezes por uma inexperiência, ou por um mau posicionamento, uma visão distorcida, eu posso estar com o meu comportamento, com o meu posicionamento, com as minhas palavras, atingindo o meu irmão. Ele não é o meu inimigo. O seu líder de ministério, o seu discipulador, tampouco o teu pastor é o teu inimigo. Se há um desejo, se há um sentimento que deve fluir no âmbito da igreja, é o amor. É o amor. Eu tenho orientado, tenho falado, mas tenho procurado viver. Se eu não tiver amor no meu coração, eu não devo chamar ninguém para uma exortação, porque senão eu vou fazer isso na força das minhas emoções, e com certeza eu vou extrapolar, eu vou ferir, e eu não vou atingir o único objetivo, é manifestar e constranger pelo amor. É o amor de Cristo que constrange as pessoas e leva a reposicionamentos. Seu inimigo não são pessoas, não é contra a família, não é cônjuge, não é filhos, não é pais, não é nem aquele patrão xarope, aquele cara, aquela pessoa, que faz ali um jogo mental. Eu comentei de manhã, eu trabalhei 22 anos numa empresa, por 12 anos eu tive um chefe que ele conseguiu adoecer a equipe inteira. Ele conseguiu, com o comportamento agressivo dele, mas é aquela agressividade sutil, viu? É aquela agressividade disfarçada de uma gestão.
Ele conseguiu adoecer a equipe toda. Uma jovem saiu, pediu demissão. Eu fui para análise, fui fazer análise. Tem uma esposa psicóloga, ela olhou e falou: para você não tem jeito, vai para um tratamento. E aí, para contribuir para um cenário um pouco mais caótico naquele momento da minha vida, eu estava distante do Senhor. Então, distante do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, com um chefe com esse comportamento, eu me vi doente emocionalmente. Mas ele nunca foi o meu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o seu inimigo? Não são pessoas. É essa influência demoníaca, essa influência maligna que atua no âmbito das pessoas, influencia ao comportamento dessas pessoas, mas elas efetivamente são dignas, são alvo do amor de Jesus a ser manifesto através da sua vida. Dois comportamentos, dois posicionamentos perigosos diante da constatação de que o nosso inimigo não são pessoas, mas é o diabo astuto, são essas hostes espirituais, são esses demônios que são comandados. Há uma hierarquia, nós vamos ver isso, mas temos dois posicionamentos que podem nos levar a resultados distintos e nenhum dos dois positivos. Subestimar o inimigo, subestimar, estimar por baixo, achar que o teu inimigo não tem valor, achar que esse inimigo não tem força, achar que esse inimigo não tem capacidade. Essa é uma estratégia, um posicionamento errado. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que na sua força, mas ele é perigoso. Nós lemos o texto que ele é como um leão, andando ao nosso derredor, buscando oportunidade. Nesse momento, nesse instante, ele olha para você, esperando uma fragilidade sua para te tragar, para te derrubar. Então, subestimar o inimigo não é uma boa estratégia. Ele sim, ele tem atuação, ele tem estratégia, ele atua no âmbito do interesse único que permeia, que motiva a sua existência: destruir a sua vida. O projeto do diabo é a sua destruição completa, familiar, relacional, financeira, moral. Tudo isso é alvo do ataque do inimigo das nossas vidas. E também um outro posicionamento antagônico, diferente, mas também com resultado não positivo: superestimar, dar uma relevância fora do normal, dar um valor desconectado com a realidade. Então nós vemos hoje, e tem muitas seitas, tem muitas pessoas aí fazendo um marketing pessoal, dando muita moral para o diabo. Se você procurar na televisão ou na internet, você vai ver gente entrevistando o diabo, os demônios. Pergunta nome, pergunta de onde veio, pergunta o que faz, dá muita moral, né? E traz ali um ambiente em que demonstra, primeiro, uma desconexão com a Bíblia, e apresentando uma perspectiva que ele mesmo não tem, fazendo do diabo protagonista de todas as ações. O reino das trevas é organizado. O texto que nós lemos fala de poderes, autoridades, dominadores desse mundo de trevas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É a organização da desorganização. Há uma hierarquia, sim, há uma hierarquia. Há uma estratégia, O diabo tem sim seus comandados. Ele destina esses demônios para estarem agindo e influenciando na vida das pessoas. 1/3 dos anjos foram precipitados com a queda de Satanás. Não há uma quantificação. Quantos demônios, quantos anjos decaídos vieram para esse ambiente chamado terra, para tomarem posse? Não, mas para que exercessem
influência até que eles fossem destinados para o lugar a eles reservados. O diabo não tem, já falamos aqui, não tem um atributo que é exclusivamente de Deus, ele não é onipresente. O diabo não está presente em todos os lugares, assim como Deus. Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. No mesmo momento que Ele está aqui e agora, conosco, com você, Ele está em todos os lugares. Não há limitações para Deus. O diabo tem. Ele não é onipresente. Então como é que ele atua? Através dessas hostes, através dessa subdivisão de seus soldados. E todos eles têm como objetivo a sua destruição. E aí muitas vezes nós queremos organizar o ambiente espiritual, queremos organizar ministérios, delegamos responsabilidades, elegemos pessoas para liderarem ministérios, e aí parece que cria uma certa resistência. Ah não, o Lucas eu não quero, a gestão do Lucas eu não gosto, o Lucas ele usa roupa rasgada, eu não gosto, né? E aí a gente fica questionando a organização do reino. Ora, se o diabo que tem como estratégia a tua destruição se organiza, nós que pertencemos ao reino de Deus vamos viver de forma caótica e desorganizada? Não, viu? Se você está caminhando conosco, começando a caminhar conosco, tenha a absoluta certeza, mas tenha a absoluta segurança. Nós agimos exclusivamente pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que onde há o Espírito Santo de Deus não há confusão. Viu? Então quando nós declaramos aqui quem manda, nessa igreja quem comanda, quem direciona o Espírito Santo de Deus, não pode haver confusão. Por isso que a gente é bem sensível ao que está acontecendo nesse ambiente. Além de organizado, eu vou dizer uma novidade aqui para você. Ele é mentiroso. O diabo é mentiroso. Desde o princípio ele caminha na mentira. Não há verdade nele. João 8,44 diz: pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, gente, não precisa se delongar nesse tema. Todas as vezes que você dá voz ao diabo, isso começou aonde? Começa no Jardim do Éden. A especialidade dele como mentiroso não é me apresentar uma mentira que você identifica logo de cara. A especialidade dele é de uma forma sutil, de uma forma velada, apresentar variáveis da verdade, alternativas da verdade. Foi isso que ele fez com Eva. Deus havia dado uma limitação para Adão e Eva. Olha, vocês dominem sobre tudo, vocês façam de tudo, tudo isso aqui é seu, tudo aqui é para vocês se deleitarem, desfrutarem, organizarem, conduzirem, cuidarem. O limite de vocês é esse. E quando ele vai conversar com Eva, o que Deus falou a respeito da árvore do fruto da vida? Se a gente comer, a gente vai morrer. Não é bem assim. Certamente vocês não vão morrer. Uma distorção da verdade. Uma distorção da verdade. E aí, uma referência muito fácil e muito clara. Nós somos convidados, como filhos de Deus, a caminhar na verdade. Se você quer prosperar no reino, se você quer ser assertivo em toda a sua vida, relacionamento familiar, profissional, em todos os ambientes, você quer prosperar, você quer caminhar, crescendo e se fortalecendo, eu te convido a caminhar na verdade. Mas o que é a verdade? A verdade não é uma abstração, não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus, falando de si mesmo, declara:
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer conhecer a verdade, se você quer, para combater as mentiras do diabo, você quer andar na verdade, eu te apresento o que tem de melhor. Eu te apresento a palavra de Deus. Eu te apresento Cristo Jesus. Eu te apresento o Espírito Santo. Eu te apresento a revelação de Deus. Quer caminhar na verdade? Caminhe com Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele te conduz à vida. Amém? Glórias a Jesus. O diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Ele não se apresenta. Se ele se apresentasse, se as suas propostas transfigurassem, traduzissem o seu projeto real de te destruir, seria rejeitado. Você identificaria e você rejeitaria, porque humanamente, racionalmente, você não quer aderir a um projeto de morte. Você não quer se alinhar com algo que vai te levar à morte. O teu instinto, o meu instinto de preservação, muitas vezes, eu tenho visto alguns vídeos, as pessoas estão cada dia mais ousadas. Tem aí umas brincadeiras radicais aí que só por Deus. Eu vi uma moça se jogando com uma corda num precipício, e aquele pêndulo, né? Aquilo é gigantesco, e a pessoa se balança lá, né? Tem gente que chega na beira daquilo lá, o seu instinto de proteção fala: eu não vou nisso. Teve uma época que tinha uma febre dos bungee jump, nem sei se ainda tem, né? E tem gente que já pulou de bungee jump, gente que pula de paraquedas, mas tem gente que o instinto de autoproteção diz: eu não entro nisso daí por nada. Eu não entro nisso daí por nada. Então, se o diabo revelasse o real projeto dele de te matar, você rejeitaria, porque o seu instinto de autoproteção diria: não vou encarar isso daí. Mas não é assim que ele faz. A forma como ele apresenta as suas propostas verdadeiramente são atrativas. Atraem o quê? A palavra de Deus diz que carne milita contra espírito, espírito milita contra carne, são oponentes entre si. Ele te apresenta propostas que são agradáveis à sua carne. E como ele é um estrategista, ele não tem tempo a perder, ele não perde tempo na sua vida em áreas que você não dá importância ou que você não é frágil. Se você nunca fumou, ou se você tem algeriza, se você repudia, o cheiro do cigarro te faz mal, te causa ânsia, o diabo não vai perder tempo em tentar você ser um fumante. Ele não tem tempo a perder com você. Mas ele sabe as minhas fragilidades, ele sabe as suas fragilidades. Aí ele faz as propostas de uma forma bem atrativa, bem convidativa, para te atrair. Qual é o projeto final dele? A sua destruição. O diabo quer te destruir. Nada que o diabo oferece, e ele oferece muita coisa, no âmbito da carne, ele oferece muita coisa. O problema é que quando ele oferece, um dia ele vai tomar de volta. E quando ele vem para tomar, ele vem para arrebentar, ele vem para destruir. Toda semente do diabo na vida de uma pessoa frutifica para a morte, frutifica para a destruição. O diabo, ele não perde tempo em armar ciladas para as pessoas que já estão alinhadas com ele. Se você, vou falar novamente, sempre faremos esse apelo, se você não tem convicção de que é filho de Deus, e quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus, segundo a palavra, são aqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, o diabo não vai armar ciladas para você, não precisa. Segundo a palavra de Deus, quem não crê em Cristo já está condenado. Isso é a palavra de Deus que se revela. Se você não crê em Cristo Jesus como seu Salvador, você já está condenado. Então ele não tem muito tempo a perder, ele não tem muito a que fazer numa vida dessa. Para aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus, já estão condenados.
Mas para os filhos de Deus, aqueles que se renderam a Cristo Jesus, Ele está como um leão, como diz o mineiro, tocando de roda, buscando oportunidade para te destruir. E olha, se na sua caminhada você não está trombando com o diabo, se na sua vida, seu posicionamento espiritual, a sua busca de santificação, a sua busca de consagração, a busca de uma vida alinhada com Deus, através da sua palavra, da oração, da comunhão com o Espírito Santo, você não tem sofrido embates com o diabo, provavelmente você não está fazendo nada disso, e você está caminhando junto com ele, vocês estão indo na mesma direção, por isso que não há confronto. O crente tem confronto. A vida cristã é uma vida de confronto. A vida cristã não é uma vida de deleites, porque deleites podem existir para os deleites da carne. Ela tem deleites espirituais que são muito mais importantes. O crente pode estar no sal, o crente pode estar passando pela prova, ele pode estar no deserto, ele está louvando e glorificando ao seu Deus. Ele sabe que aonde ele está, no momento que ele está, se ele está alinhado com Deus, ele não está sozinho. O diabo pode estar assolando, o diabo pode estar batendo forte, como fez com Jó. Ceifou a vida de 10 filhos. Jó pegou na alça de 10 caixões, enterrou 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, mas em momento algum Jó corrompeu o seu coração. Vida cristã é vida de combate. Não é uma redoma protetora dizendo, olha, seria insano, seria irresponsabilidade dizer, olha, venha para Cristo Jesus e nunca mais você terá problemas. Não. Os problemas vêm. Tem gente que quando aceita Cristo manifesta, gente, mas começou uns trem estranho na minha vida, começou uns problemas, começou uma situação. Sim, porque precisa ter mudança. As coisas precisam mudar. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas têm que ficar para o passado. Por isso que tem mudança, por isso que é diferente, por isso que é desconfortável muitas vezes, porque você tem que renunciar à carne, você tem que renunciar a práticas pecaminosas, você tem que mudar seu estilo de vida, e isso não é fácil. É a luta da carne contra o espírito, e o maior campo de batalha existente no que tange a batalha espiritual é no nosso interior. É aqui, nesse campo de batalha, onde muitas vezes nós enfrentamos grandes lutas. Há algumas estratégias que o diabo apresenta, transfigurado de propostas, e ele fez isso lá no Egito. Israel cativeiro, 400 anos cativeiro. Deus levanta Moisés vem falar com o faraó, começa, faraó, abre teu olho, deixa o povo ir. Faraó, Deus me mandou, deixa o povo ir, senão vai dar ruim para você, tua batata está assando, faraó. E aí começam as pragas, e conforme começa a apertar, começa a haver situações difíceis, mudança na atmosfera espiritual do Egito, Deus apertando ali o povo egípcio para o resgate de Israel. Faraó começa a fazer algumas propostas, são as mesmas que o diabo faz até hoje. Primeira delas, olha, eles estão pedindo, esses escravos que têm a responsabilidade de fazer tijolo, estão querendo sair para adorar o Deus deles. Eles estão com tempo de sobra, está sobrando tempo para esse povo. Faz o seguinte, dobra a meta de tijolos e além de tudo não dê palhas, eles que se virem para achar palha. Então vamos encher eles de trabalho, porque aí eles vão esquecer de Deus. Teve uma ministração do pastor Marcelo aqui que ele falou do ativismo espiritual. Enche de coisas para fazer. Às vezes a pessoa vai fazendo tanta coisa, acha que está servindo a Deus com uma forma tão sublime, mas nós só servimos a Deus, só entregamos ao Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. Se no nosso coração não tem uma rendição, um arrependimento, se no nosso coração não tem uma adoração sincera com aquilo que nós fazemos, nós estamos fazendo o ativismo, nós estamos dentro do ativismo. Às vezes você tem um emprego que te consome 16 horas do seu dia,
e você tem outras rotinas, tem tanta coisa na sua vida, e o diabo ele faz isso muitas vezes na área de prosperidade. Ele prospera a pessoa dando emprego, dando bênçãos. Aí o cara compra um rancho, aí todo final de semana, ao invés de vir para a igreja, vai para o rancho, já comprou um jet ski, comprou uma lancha. Ele está achando que ele está prosperando. Não, tudo é uma estratégia do diabo. Eu vou encher ele de coisas, e de repente você olha, cadê fulano? Fulano saiu da igreja, nunca mais veio. Por quê? Porque ele se encheu de coisas e se afastou do Senhor. Foi a proposta de Faraó: vamos botar eles para trabalhar, e se eles estiverem trabalhando, eles se esquecem de Deus. Também Faraó fez uma outra proposta, porque essa não deu certo: sirva a Deus sem sair do mundo. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: olha, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Olha, vocês podem servir a Deus aqui no Egito, mas vamos esquecer esse negócio de ir embora. Não, aqui é bom, vocês têm, a panela de vocês tem carne. Tá, vocês são escravos, né, gente? Mas nem tudo é ruim também. Então tudo bem, vocês podem ir para o deserto, vão servir a Deus, mas depois vocês voltam. É também a proposta do diabo para a sua vida. Tudo bem, vai lá na igreja domingo à noite. Se for uma vez no culto, tá bom. Você já faz ali, né? Você mostra para o pastor que você veio. Você vai lá, mostra, bate cartão. A gente fala crente que bate cartão. Vai lá, faz a sua parte. Aí durante a semana, o resto da semana, aí aquela cervejinha, aquele happy hour no final do dia com os amigos. Não, beleza. Afinal de contas, você precisa ter vida social, né? Você também precisa ter os seus momentos de deleite, né? É a mesma proposta. Pode ficar, mas não se distancia muito não. Saia do mundo, mas fique perto. Saia do mundo, mas fique perto, né? Olha, renuncia aí a muita coisa, mas tem coisa que ainda vale a pena. Você deixou aí, você renunciou a sua vida pecaminosa, mas aquele grupo de WhatsApp ali que rola uma pornografia, isso aí não tem nada a ver também, né, cara? Isso aí não tem, né? Isso são uns amigos de longa data, né? São as mesmas propostas do diabo, é a estratégia dele, né? Quer te levar a tentar de uma forma impossível conciliar, servir a Deus, mas ainda continuar uma vida de pecado. Saia do mundo, mas deixe seus filhos. Disse Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Olha, os papais e as mamães que estão aqui, o diabo pode até aliviar para os adultos, mas há uma agenda destruidora, maligna, corrupta, que está crescendo dia a dia para influenciar as novas gerações. Os seus filhos, os seus netos são alvo intenso do diabo. Nós temos visto aí um crescente de situações, as crianças na escola sendo inseridas na pornografia, identidade de gênero, ideologia de gênero, desfiguração da família, um esvaziamento de valores. Tudo isso é uma estratégia do diabo para arrebentar com as crianças. Mesma proposta que Faraó fez, é a mesma proposta que o diabo está fazendo hoje. Olha, a gente pode até perder os adultos aí para a igreja, mas vamos focar nas crianças. Por isso que, papais, tenham cuidado. As crianças estão ali, nós estamos investindo, essa igreja está investindo fortemente, não em recursos, não em condições físicas. Estamos sim melhorando as salas, melhorando o mobiliário, mas nós queremos investir em vidas que se levantem como pastores de crianças. Se você tem esse chamado, ele é para você. Por quê? Porque nós sabemos que essas crianças precisam ser construídas
espiritualmente para resistir aos ataques do diabo, mas nós ficamos só com alguns momentos ali com eles. A maior parte do tempo eles estão com vocês. E se você não estiver ciente de que o diabo tem uma agenda para destruir seus filhos, para destruir seus netos, você vai se assustar, porque a cada dia nós estamos vendo a sociedade se arquitetando, se mobilizando nesse projeto. É só você acompanhar as notícias. Saia do mundo, essa é interessantíssima. Saia do mundo e deixe o seu dinheiro. Você pode até ir para a igreja, mas cara, não entra nessa conversa de dízimo, não dá ouvidos para essa história de ser um dizimista fiel, a dar oferta. Isso aí é para encher bolso de pastor. Tem de tudo, a gente ouve de tudo. Tem distorções, tem homens e mulheres irresponsáveis, tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você, só para ler o texto. Então o faraó mandou chamar Moisés e diz: vão e prestem o culto ao Senhor, mas deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Vocês podem ir, o povo pode ir, a riqueza fica. Nós temos nos posicionado em todas as nossas reuniões. Eu fiz isso por muito tempo, antes de assumir o pastorado da igreja oficialmente, ensinando a igreja a andar em fidelidade a princípios da palavra. Quando nós subimos aqui para falar dízimos e ofertas, não estamos falando de ensinamentos de homens, estamos te ensinando um princípio de obediência. Quando nós somos obedientes a um chamado de Deus, a uma fidelidade nas finanças, sendo dizimistas fiéis, há uma correspondência espiritual. Se você observou, nós promovemos uma mudança aqui, e não é invenção nossa. A nossa igreja faz assim: os dízimos são coletados, quem coleta vai para uma sala, quantifica, assina e entrega para o ministro Flávio, que é o nosso ministro de finanças. Mensalmente fechamos um relatório financeiro e enviamos para Araçatuba para ser auditado. Quando nós trabalhamos com o dinheiro captado na igreja, entendemos que ele não nos pertence, ele pertence ao Senhor, tem que ter responsabilidade. O que é isso? É a correspondência da obediência. O diabo fala para você: cara, você está dando dinheiro na igreja, isso é besteira, você está enriquecendo o pastor, você está pondo dinheiro no bolso do pastor. Não acredite, ele é mentiroso, viu? Ele é um grande mentiroso. Eu não precisaria falar, mas eu estou indo para um ano de ordenação pastoral. Eu nunca recebi um centavo dessa igreja. Nunca recebi um centavo dessa igreja. Ainda não recebo. Haverá um tempo dessa transição em que eu passarei a receber dignamente. Mas o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Honre ao Senhor com as suas finanças. Esqueça o que o diabo está falando para você, e você vai ver a correspondência daquilo que Deus vai fazer. O futuro do diabo é a destruição. Ele já sabe que ele é um condenado, um derrotado, que o inferno foi preparado para ele e para os seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens. Inicialmente ele foi preparado para o diabo e seus anjos, e o diabo sabe disso. Ele tem absoluta consciência do seu destino. Sabendo disso, e aqui entra a grande batalha de posicionamento entre as hostes do diabo e a igreja, porque ele sabe que o destino dele é o inferno. Então ele fala: bom, já que eu vou para o inferno, eu vou levar o máximo de pessoas, o máximo da obra da criação de Deus. Por isso que ele atua fortemente, tentando arregimentar, tentando convencer os homens a não se arrependerem dos seus pecados e serem libertos desta condenação. Ele sabe que ele vai para o inferno, ele quer levar o máximo de pessoas. E a igreja, como se posiciona? Nós sabemos, segundo as Escrituras, que aquele que morre sem Cristo, que aquele que morrer sem aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, está absolutamente condenado.
não há o que se fazer. Então nós também temos que ter o mesmo posicionamento, tentar por todos os meios, por todas as formas, sermos sal da terra, luz do mundo, e angariar, resgatar essas vidas que estão condenadas, tirá-las da mão do diabo, da condenação do inferno, e trazê-las para os céus. Essa é a obra da igreja. É uma batalha. Esse é um dos nossos campos de batalha. Não fique no conformismo, farinha pouca, meu angu primeiro, né? Eu já sou salvo, já aceitei Cristo Jesus, não tenho nada a ver com aquele que está lá nas trevas, com aquele que está condenado pelo pecado. Tem sim. A palavra de Deus diz que no âmbito das pessoas que estão à sua volta, convivendo com você, que morrerem sem Cristo pela sua omissão, porque você não se revelou, não fez o seu papel, não se posicionou, o sangue delas, o Senhor Jesus vai requerer da sua mão. Não é para condenação, viu? Todos, indistintamente, todos os crentes, todos os salvos em Cristo Jesus, haverão de comparecer diante dele, para receber não condenação. Seremos julgados, não para condenação, mas para saber, para vermos o que fizemos com a vida que recebemos, com a redenção e salvação que nós recebemos. Então pode ser que Jesus chegue para mim e fale: olha, Renato, legal que você me aceitou, tem um lugar especial ali para você, mas cara, tá vendo essa pessoa aqui, que conviveu tanto tempo com você, você nunca falou de mim para ela, você nunca apresentou o plano de salvação, você nunca falou do meu amor para ela. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi para o inferno. Essa pessoa aqui está na tua conta, viu? É isso que vai acontecer. Por isso que urgentemente eu e você precisamos assumir uma posição. Eu sou um agente do reino, eu sou sal da terra, luz do mundo. Aonde eu estiver, eu tenho que refletir a luz de Cristo Jesus, que transfigura, que publica a glória de Deus, para que as pessoas, vendo refletido na minha vida a luz de Jesus, entendam: eu estou vivendo em trevas e eu preciso sair dessas trevas, eu tenho que ser atraído, eu tenho que ir para Jesus. Essa é a nossa função primordial. Como vencer o diabo? Como vencer o diabo? Se ele é um inimigo astuto, se ele tem armas ciladas, se ele tem como objetivo a nossa destruição, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. A palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não adianta você querer resistir ao diabo na força do seu braço. Você pode ser um campeão do MMA. Pastor Haldeman esses dias foi campeão, acho que sul-americano, pan-americano, na categoria sênior, né? Porque ele também já não é um garotão, mas ele bateu em muitos homens lá no Ibirapuera. Mas o pastor Haldeman, muito mais de um grande lutador, ele é um batalhador das hostes espirituais, tem atraído pessoas a Cristo Jesus pela sua atuação ministerial. Não é na força do braço. Você pode ter um armamento em casa, você pode ter fuzil, você pode ter revólver, não vai servir nada para combater o diabo. Revista-se com o poder de Deus. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A oração é uma arma de guerra. Precisamos orar. Nós provocamos grandes reações no reino espiritual quando nos colocamos de joelhos para orar. A grande verdade é que nós não queremos orar. A nossa carne não pede para orar. A nossa carne não pede para ler a Bíblia. A nossa carne não pede para entrar numa conexão com o Espírito Santo. A nossa carne pede prazer para ela mesma. Por isso que a batalha está no âmbito do nosso interior, no âmbito das nossas emoções. Carne militando contra espírito, habitando no mesmo corpo. A sua carne, a minha carne não quer acordar de madrugada para orar. A minha carne não quer pegar a Bíblia e me deleitar em aprender os ensinos de Jesus. Mas eu tenho que subjugá-la. Eu tenho que subjugá-la.
Às vezes você não quer levantar de manhã para trabalhar, está friozinho, está chovendo, a cama está tão quentinha, mas você tem uma obrigação trabalhista, você é dono da sua empresa, você sabe que você precisa ir lá abrir a empresa. Então, resistindo todo esse convite de ficar numa cama quentinha, agradável, você se levanta numa manhã fria, porque você sabe que você tem obrigações. E quando no que tange as responsabilidades dos fundamentos que o cristão precisa praticar, que é ler a palavra, orar, se conectar com o Espírito Santo, nós relutamos. Por isso que Jesus fala: vigiai, porque a carne é fraca. A carne é fraca para fazer as obras do Espírito. Para fazer as obras da carne, ela tem muita força. Compete a mim e a você mudarmos o cenário desse jogo. Revista-se com a armadura de Deus. Tivemos uma ministração recentemente falando só sobre a armadura de Deus. E ela tem vários paramentos. Ela se traduz em várias configurações. Ela tem o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz, no escudo da fé, no capacete da salvação e a espada do Espírito, uma armadura espiritual para te proteger, sim, para te proteger, mas para te dar efetividade como combatente. Por isso que, se você deixar de lado qualquer componente dessa armadura, abre uma brecha na sua vida, e é ali que o diabo vai lançar a seta dele. Quando eu ministrei aqui, eu falei da história de Aquiles, mitologia grega. Aquiles era filho de um deus com uma mulher. Isso é mitologia grega, hein, gente? Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui é só conhecimento geral. E a sua mãe, a mãe de Aquiles, querendo protegê-lo, transformar ele num homem imune para ser um combatente, totalmente imune a dardos, ser invencível, ela o mergulha num lago em que tinha essa propriedade. Só que no ato de mergulhar, ela segura Aquiles pelo calcanhar. A única parte do seu corpo que não for mergulhada foi o calcanhar. Por isso que nós temos a citação, calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles identifica a fragilidade de cada ser humano. E quando Aquiles estava num combate, uma flecha veio e acertou justamente o seu calcanhar, e ele morreu. Se você deixar a armadura de Deus, deixar alguma peça da armadura, a sua fé, o escudo da fé, que resiste os dardos inflamados do maligno, aí a sua fé esmorece. Você permite que a sua fé enfraqueça. Você não tem mais o escudo da fé. Os dardos inflamados do inimigo vão te atingir. Por isso que a Bíblia fala: se revistam de toda a armadura de Deus. Uma vida de santidade e pureza. Uma vida de santidade. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus não pode ter uma vida dupla. O Filho de Deus, que entregou a sua vida a Cristo Jesus, não pode compactuar com o pecado, aceitar livremente, graciosamente, as práticas pecaminosas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás. Você vai continuar pecando? Vai, eu continuo pecando. Mas o entendimento, a sensibilidade, a intimidade com o Espírito Santo me leva a um ambiente de arrependimento. E todas as vezes que eu peco, o Espírito Santo vem na intimidade, na sensibilidade que eu busco diante dele. Você errou, se reposicione, se arrependa. Isso é santificação, é processo, é dia a dia, buscando estar mais próximo do alvo que é Cristo Jesus. A nossa referência é Cristo Jesus. O maior problema que nós enfrentamos não é a presença do diabo, é a ausência de Jesus. Quando eu me ausento, quando eu me esvazio de Jesus, quando eu me distancio de Cristo, dos seus propósitos, da sua obra, do seu projeto de vida, eu vim para que tenham vida e vida abundante, diz Jesus. Essa abundância não é financeira, é uma vida de plenitude,
é uma vida de cuidado, é uma vida de amparo, é uma vida protetiva no sentido, olha, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar o inimigo que se levanta contra você, porque ele se levantou contra mim. No deserto ele me tentou, ele nunca me abandonou no sentido de tentar me destruir. Foi o que aconteceu com Jesus, mas Jesus está te dizendo, olha, não desanime, não ceda 1 milímetro, não recue ante as investidas do diabo, porque assim como eu venci, você também será um vencedor. Se você andar com Cristo Jesus, se você se aliar, se você entregar a sua vida a Jesus, o diabo não terá a mínima autoridade sobre sua vida. Ele vai investir contra você, mas ele não tem legitimidade e autoridade para te destruir. Entenda isso, vale muito a pena, é necessário, é imprescindível a rendição integral a Cristo Jesus, porque a parcial Jesus não quer. Não dá para você entregar parte da sua vida a Jesus, reservar ali um aspecto, uma situação particular, uma questão particular que talvez seja muito difícil, um pecado que você não confessou, uma traição, um perdão que você precisa liberar. Você pode ter sido uma pessoa, um filho que foi maltratado e você não consegue liberar perdão, e isso muitas vezes te afasta da plenitude de uma entrega a Cristo Jesus. Se nós quisermos vencer esse nosso inimigo, nós precisamos saber identificá-lo, as suas estratégias, mas saber, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor naquele que te amou. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer fazer o diabo fugir da sua vida? Submeta-se a Deus, se entregue ao Senhor, se renda a Ele, a sua majestade, ao seu projeto de amor, aquilo que Ele quer fazer na sua vida de forma plena, de forma completa. Quero te convidar agora, fique em pé, vamos entrar no momento de adoração. Mas muito mais do que um momento de adoração, eu quero te convidar agora a um momento de uma conexão espiritual íntima, para que você mapeie o seu coração. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Peça agora para que o Espírito Santo sonde o seu coração, e identificando situações que você precisa ter transformação, restauração, mudanças, renúncias, faça isso nesse momento. Mas antes disso eu quero fazer um convite especial. Você que está conosco aqui nessa noite, que ouviu a palavra, entendeu que nós estamos numa batalha espiritual, que o diabo quer nos destruir, e você não tem certeza da sua salvação, você não pode afirmar categoricamente: eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu quero fazer isso nessa noite. Se esse é o teu desejo, levante a sua mão onde você está, nós vamos orar por você. Há alguém nesse lugar, nessa noite, que não conhece Cristo Jesus como seu Salvador e quer tomar essa decisão? Essa é a noite necessária, aceitável da salvação para a sua vida. Se não há essa manifestação, eu quero entender, todos são entregues, todos são filhos de Deus, rendidos ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas você nessa noite, nesse momento, pode estar necessitando de uma oração especial, de uma conexão especial, um fortalecimento. Se você sente esse desejo, os nossos intercessores estão aqui para atuar com você, para te ajudar. Levante a sua mão, mantenha ela levantada. Os intercessores vão até você, orar por você. Se você quer receber, nesse instante, nesse momento, uma oração de fé, um direcionamento, um apontamento espiritual do reino de Deus, levante a sua mão, mantenha ela erguida, que os nossos intercessores vão até você.
projeto demoníaco para a nossa destruição. O diabo coloca uma mira no seu coração para te matar, para te destruir. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, nenhuma arma forjada, palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus irão prevalecer. Nenhuma seta do inimigo, nenhuma espada, nenhuma armadilha, nenhuma investida do inimigo prevalece ante ao sangue de Jesus que cobre a sua vida. Pai, louvamos o teu nome, Senhor. Agradecidos, ó Deus, nos rendemos em adoração sincera, reconhecendo a nossa necessidade urgente de estarmos, ó Deus, protegidos, cobertos, envoltos pelo sangue de Jesus. Reveste-nos, ó Deus, da tua armadura, que não fique na nossa vida nenhuma brecha, nenhuma área que o inimigo possa penetrar, lançar uma seta e nos derrubar. Eu libero agora uma palavra, um comando para a sua vida. O diabo não mais irá atuar nessa área, te derrubar, te assolar, porque você agora, nesse instante, entende o seu chamado. Satanás se afasta, você não tem mais legitimidade. O sangue de Jesus cobre o meu irmão, cobre a minha irmã. Eu o revisto com a armadura de Deus. Satanás, liberta as crianças, traz para os lares a paz, traz para os relacionamentos a plenitude de paz que vem do coração de Deus. Eu libero um comando, uma palavra de autoridade que vem do trono de Deus. Satanás não vai mais tocar nas suas finanças, ele não vai te conduzir mais em dívidas, ele não vai mais te conduzir em frustrações. Para isso você entende um chamado de obediência ao Senhor. Obedeça ao Senhor em todas as áreas. Não vai mais dar voz, ouvidos ao diabo. Satanás, cessa a sua obra de destruição nesta vida. Eu oro agora com fé no doce e maravilhoso nome de Jesus. E se você crê, dê um amém bem forte. Aplauda o Senhor. Levante as suas mãos, deixa eu abençoar a sua vida. Creia na obra poderosa do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu maravilhoso rosto sobre você, sobre sua vida. E que o Senhor traga sobre sua vida a paz. Paz que excede todo o entendimento humano. Que o amor de Deus, a graça misericordiosa de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus fluam na sua vida eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida.